Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos tentar perceber exatamente como é que os nossos corpos marcam o tempo e, mais importante ainda, como podemos combater aquela exaustão profunda que parece ser a marca registada da vida moderna. Vamos a isso. Pois bem, vamos mergulhar de cabeça neste sentimento tão familiar de estarmos constantemente cansados. A verdade é que isto pode ter muito menos a ver com o número de horas que dormimos e muito mais a ver com o momento exato em que decidimos descansar. E o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos ver o que é o ciclo circadiano, passar pela dança das hormonas, os perigos do cronostress, a sincronização com a luz, o papel da alimentação e fechar com o movimento na hora certa. Começando então pela base de tudo isto. O que é, afinal, o ciclo circadiano? Ora, este ciclo biológico de mais ou menos 24 horas, que vem do latim circa e diem, é gerado dentro de nós. No entanto, e este é o ponto crucial, ele precisa desesperadamente de pistas ambientais, os chamados Zeitgebers, ou sincronizadores, como a luz natural e a comida, para não se perder e se manter rigorosamente no caminho certo ao longo do dia. E quem manda nisto tudo? É o núcleo supraquiasmático, bem no centro do nosso cérebro, no hipotálamo. Funciona literalmente como um maestro. É ele que conduz a grande sinfonia de 24 horas do nosso corpo, enviando sinais precisos para que todos os órgãos toquem a mesma música em perfeita harmonia. E esta sinfonia leva-nos ao nosso segundo ponto, a fantástica dança das hormonas. A sério, é fascinante ver o equilíbrio absolutamente perfeito entre a energia matinal e a restauração noturna. O cortisol atua como a hormona da vigília. Ele dá-nos aquele impulso de vitalidade e atinge o pico de manhã. Já a melatonina é a nossa hormona da escuridão. Ela assume o controle à noite, baixando a nossa temperatura corporal para podermos ter um descanso e uma reparação celular profundos. Os dados médicos mostram exatamente como a nossa química flutua. Entre as 6 e as 8 da manhã temos a libertação de cortisol para acordar com energia. Lá para o meio-dia temos um pico máximo de alerta. Depois, a magia do descanso começa entre as 9 e as 10 da noite, com a melatonina a trazer a sonolência, preparando-nos para a intensa reparação que acontece de madrugada. É um relógio autêntico. E não ficamos por aqui. É curioso perceber que existem pequenos relógios biológicos em quase todas as nossas células. Os genes CLOCK e BMAL1 criam um ciclo ininterrupto. Ou seja, a nossa capacidade de marcar o tempo não é apenas um hábito, está literalmente codificada no nosso ADN. É incrível! Mas então, o que é que acontece com o chamado cronostress? Bem, a vida moderna colide de frente com esta biologia antiga. A luz azul dos ecrãs à noite engana completamente o nosso maestro cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Se juntarmos a isso o trabalho por turnos, o jet lag das viagens ou comer uma grande refeição à meia-noite, acabamos por destruir a nossa produção de melatonina. E as consequências de ignorar este ritmo são gravíssimas. Estamos a falar de um perigoso estado de cronostress que dispara o risco de obesidade e de diabetes tipo 2, precisamente porque altera as nossas hormonas da fome. Para não falar de quebras de humor, ansiedade, aquele nevoeiro mental que nos deixa exaustos e até um maior risco de doenças cardiovasculares. É uma verdadeira desincronização destrutiva. Felizmente, há formas de contornar isto. Vamos ver como podemos sincronizar com a luz. Há uma fórmula simples, quase um manual de instruções para consertar o relógio interno com pistas naturais. Primeiro, 15 a 30 minutos de luz solar logo de manhã para impulsionar o cortisol. Segundo, desligar os ecrãs todos uma hora antes de ir para a cama. E o terceiro passo, dormir num quarto escuro, super silencioso e fresco, ali entre os 18 e os 22 graus. E para pôr em perspectiva a falta que a luz natural nos faz, é fascinante olhar para a investigação clínica. Mesmo em regiões com sol abundante, como é o caso do Brasil, cerca de 75% da população precisa de tomar suplementos de vitamina D. O facto de vivermos fechados em escritórios e casas está literalmente a bloquear a luz matinal, que é absolutamente essencial para nos regular. Passando agora à nossa secção número 5. Qual é o papel da alimentação no meio disto tudo? A diferença é clara e até um bocadinho assustadora. Ter horários fixos para comer mantém o corpo alinhado e garante uma digestão impecável. Mas fizemos uma refeição pesada depois das 8 da noite, causamos uma enorme confusão ao metabolismo. Os nossos órgãos simplesmente já não estão prontos para grandes maratonas digestivas à noite e o corpo acaba por acumular gordura. Como os especialistas afirmam tão bem, comer fora de horas, ou muito tarde, desalinha logo o ritmo interno. Quando se mantém uma rotina fixa, conseguimos estabilizar os relógios periféricos que estão no nosso fígado e intestinos. E acreditem, a ciência mostra que isto é absolutamente vital para prevenir a obesidade e manter um peso saudável a longo prazo.
E, finalmente, o sexto e último ponto desta nossa sinfonia diária: o movimento na altura certa. Todos sabemos que mexer o corpo é essencial, certo? Mas o exercício físico é, na verdade, um sincronizador superpoderoso que não precisa de luz. Ajuda a libertar as famosas endorfinas que estabilizam o nosso humor e ajudam a trancar no sítio certo o nosso ritmo diário. Só que o tempo aqui é literalmente tudo. Fazer uma corrida super intensa às 10 da noite pode parecer uma ótima ideia para relaxar, mas vai arruinar o sono. É que isso causa picos de adrenalina e sobe imenso a temperatura do corpo, na exata altura em que ele só queria estar calmo e fresco para descansar. A janela ideal de treino, de manhã ou ao início da tarde, sem qualquer dúvida. Em suma, quando começamos a respeitar este nosso maestro biológico interno, usando a luz, os horários de alimentação e o exercício a nosso favor, tudo muda. A prevenção de doenças crónicas aumenta, a fadiga teimosa desaparece e devolvemos ao nosso corpo e à nossa mente o bem-estar que tanto merecem e precisam. Fica então este pensamento final para refletir. Será que andamos apenas a viver como escravos do despertador e das notificações? Talvez tenha chegado a altura de pararmos de forçar a nossa biologia ancestral a caber numa agenda moderna tão caótica. Está na hora de construirmos a nossa rotina em torno dos nossos ritmos naturais. Muito obrigado por estar connosco em mais esta análise e até à próxima.